Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou muito bem, graças a Deus. Estou aqui hoje, de Brasil, camisa da seleção brasileira, certo? E logo ali na televisão, como vocês podem ver, é o programa do Achismos, que é os três continentes ali, junto com o Paul, Maurício e o Batista, Coloquei no mudo ali, mas só para ter algo ali no cenário mesmo, Certo? E aí, como é que vocês estão? Bom, para quem tá chegando agora no canal, seja bem-vindo aqui ao canal, meu canal, é onde eu falo coisas relacionadas à filosofia, mas sempre com o intuito, assim, do cotidiano, de algo que eu percebo, minha percepção no mundo, Não nada muito filosófico e, enfim, dá pra entender, É a forma que eu enxergo o mundo, aí eu tento falar aqui com vocês, Eu achei um lugarzinho muito bom aqui, ó, onde eu apoiei o celular, na janela, e o cenário ficou muito bom mesmo, certo? Tô aqui com o meu Death Note, beleza? Desde já, se inscreva no canal aí, eu quero que vocês comentem, todo mundo que vê o canal aí, todo mundo que vê o vídeo, eu quero que comente aqui pra ajudar a gente no engajamento, Foi assim que aconteceu no último post que eu fiz lá no Threads, sobre One Piece, que eu gosto muito, e acabou que tá batendo 300 mil visualizações agora, e mais de 1.300 likes. Então o segredo é comentar, engajar, escrever, por mais que você não fale nada, não converse nada, você só coloca assim, o vídeo muito bom, ou vídeo muito ruim, enfim, mas eu quero que você comente, tá? E se vocês ouviram um barulho por aí, saiba que é o meu gato. Aqui, ó. Aparece no vídeo aqui, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? É ela, tá bom? E é isso aí. O que eu quero falar com vocês é algo muito interessante, sabe? Eu tava refletindo esses dias, inclusive conversei até ontem com um colega meu, sobre um pouco disso. Não foi exatamente sobre isso, mas algumas coisas aqui que eu vou falar, eu conversei com ele, E o que é, basicamente, é dizer que casamento não funciona mais. Você pode ver que eu até escrevi aqui, ó. Pô, não vai dar pra ver que tá tudo ao contrário aí, Atrás pra frente. Mas casamento não funciona mais. É até contraditório e engraçado, Porque eu pretendo casar, e não vai demorar muito tempo, inclusive. Só que, numa perspectiva geral, eu acredito que casamento não funciona mais, E aí eu listei algumas coisas aqui do porquê eu acredito que casamento não funciona mais, certo? E eu listei: o casal respeitava seus papéis, o seu marido era o único meio de referência, a posição submissa feminina ao marido, a condição de prover do homem para com a família, a falta de internet, o desejo feminino de ser mãe, o desejo de não trabalhar em grandes corporações como os homens, focando apenas no lar, a não existência do feminismo, o temor a Deus e o medo de um casamento fracassado, e a total dependência do marido, tanto financeira, material, física e emocional. Isso aqui que eu listei é o que fazia com que o casamento antigamente dava certo, E aí eu vou, obviamente, falar com vocês dentro disso tudo, de como que era antigamente e tal. Isso conversando com alguns amigos meus, Tive prova disso também. E, cara, um dos que eu acho mais interessante aqui do que eu mesmo escrevi, tá, antes de fazer esse vídeo, o seu marido era o único meio de referência. Olha que doideira. E quando eu digo único meio, eu quero dizer o quê? Vamos lá. Quando a mulher casava, geralmente casava nova, ali 19, 18, enfim, alguns casos até menos, essa mulher, ela não tinha nenhum meio de referência de um homem, no sentido de relacionamento. Por exemplo, era o primeiro marido dela, certo? E único, no caso, E aí, por ser o único marido, tudo que ela tem de referência de um relacionamento tá dentro daquele casamento, certo? Que eu vejo, inclusive o pessoal fala muito dessa teoria de Frankenstein aí, Eu acho engraçado que, por exemplo, a mulher que tem muitos relacionamentos, ela vai querer o corpo atlético do primeiro cara, Ela vai querer a inteligência do segundo cara, ela vai querer o desempenho no futebol do outro cara, ela vai querer a fama de outro cara, Que ela tinha num quarto relacionamento, enfim. Já pra essa mulher, antigamente, ela não tinha essa questão de ter vários homens. Ela tinha somente um, casava cedo com aquele único homem, certo? Olha o neném aqui, ó. Casava cedo com um único homem e não tinha tantas referências da qual ela tirar. Isso é um dos motivos que fazia o relacionamento dar certo, Porque ela não tinha referências. Às vezes eu fico vendo, tem muito essa questão das pessoas dizer, tipo assim, o homem tem que ter isso aqui, o homem tem que ter aquilo ali. A mulher não tinha tanta referência disso, Então, a melhor referência que ela tinha era o próprio marido dela,
Ela não tinha com quem se comparar, né? Com quem comparar o marido. Que hoje em dia é muito diferente, né? Certo? A outra também que eu acho muito interessante, que é a posição submissa, né, feminina ao marido. Então essa relação de submissão ao homem, que eu acredito que é o maior fator para que o relacionamento dê certo, sabia? Se você pegar esses papéis e inverter, vai dar errado, né? E no qualquer âmbito, né? Se a mulher ganhar mais que o homem, via de regra, vai dar errado, né? Se a mulher tem uma posição mais autoritária que o homem, via de regra, vai dar errado o relacionamento. Se a mulher, ela tiver um tipo como eu posso dizer, desempenho maior que o homem, não vai dar certo. Porque é isso, né? O relacionamento é a base de admiração. E da parte da mulher, quando ela olha para o homem, o que ela admira, né? Admira a masculinidade do cara, a liderança do cara, a beleza, a força, a capacidade de prover. Diferentemente do homem, que quando olha para a mulher, o homem observa o quê? A feminilidade, a beleza, o corpo, as curvas, o quão frágil e bonito e delicado é, entendeu? Então são visões diferentes. Por isso que quando a mulher tem uma posição de autoridade, o relacionamento não dá certo. E antigamente não tinha isso, né? A gente sabe, né? As mulheres sempre cozinhavam, cuidavam da casa, enfim, aquele papo todo que a gente sabe, né? E isso é um dos motivos que davam certo ao relacionamento. Era um dos motivos. Hoje, dificilmente dá certo porque a mulher não tem uma posição, ela não quer ter uma posição submissa, certo? E, bom, eu não vou ficar explicando para as pessoas aí o que é a relação submissa da mulher. A mulher tem que se ajoelhar, ele tem que... Enfim, não vou explicar isso porque cada um sabe, né? Eu imagino, pelo menos. Então a mulher tinha essa posição submissa ao homem que fazia com que o relacionamento desse certo, né? Sabe? Que o relacionamento continuasse frutificando, sabe? Enfim. E aí tem outras coisas também, a condição de prover do homem para com a família. Olha, isso aqui é muito interessante. Tava até conversando, lembra que eu falei no início do vídeo que eu tava conversando com um amigo, na empresa ontem, inclusive, a gente chegou a essa conclusão, né? Que antigamente, acho que lá pros anos 80, né, ele falando da experiência do pai dele, né? Que o pai dele trabalhava e sempre tinha oportunidades de empregos melhores, que pagavam mais, né? Que saía pro outro e tal. E aos 25 anos o homem conseguia conquistar sua casa, conquistar seu carro, tudo, entendeu? Então tinha muito disso. O homem tinha capacidade de prover. O homem ganhava dinheiro para prover, sabe? Somente o homem trabalhava. E quando eu digo trabalho... Ah, neném, peraí. Ela quer ficar no colo aqui, né? Acho que ela vai subir de novo, né? E quando eu digo trabalho, é tipo assim, o homem saía para trabalhar, né? Somente ele tinha a renda e ganhava muito bem. E tinha capacidade de prover muito bem, certo? Então, e hoje não é assim, né? Hoje é bem diferente, certo? Hoje o homem, por mais que trabalhe, ele não tem tanta capacidade de prover. Porque o dinheiro não vale tanto assim mais. O homem também dificilmente não. Mas é mais difícil conquistar sua casa própria, é mais difícil conquistar seu carro próprio, né? Devido às condições hoje da sociedade, né? E isso é um dos fatores que faziam. Porque a mulher olhava pro cara e falava, poxa, o cara, de certa forma, é o cara que provém aqui, é o meu provedor, né? É o cara que ele tem dinheiro, ele tem condição de realmente de prover, de criar uma família. Coisa que não acontece hoje, né? Outra coisa também que eu coloquei aqui é o desejo feminino de ser mãe. Porque hoje não tem mais esse desejo feminino, né, de ser mãe, não existe mais. É raras as exceções da menina dizer que quer ter filho. E quem diz hoje é muito criticado, né? Ah, filho dá muito trabalho, filho dá muito isso, não sei o que, filho tem que ter uma condição muito, muito alta para ter filhos, né? E isso foi implantado na cabeça da mulher. E ela não quer ter filhos. E o que implica em não querer ser mãe, né? Por quê? Se a mulher quer ser mãe, ela vai querer alguém que, né, um marido para poder cuidar do filho também junto com ela. Isso é uma condição, né? É um dos motivos para a mulher resolver casar também. Então, se a mulher não quer ter filhos... Ai, meu, esse gato. Então, se a mulher não quer ter filhos, ela não vai querer casar. Ela não vai querer ter alguém que cuide do filho junto com ela, né? E é isso que acontece. Eu não consigo ficar prestando atenção realmente, assim, falando, enquanto o gato tá mexendo ali, tá querendo subir em cima da mesa, né? Mas não sei se vocês entenderam. O fato dela não querer ser mãe faz com que ela não queira ter um parceiro pra vida, né? E o fato de não querer ter um parceiro não gera casamento, né? Não gera tudo isso. Então, como a mulher tinha esse sonho de ser mãe, né? O sonho do casamento, né? Tudo isso aí, fazia com que a mulher, fazia com que o casamento, ele desse certo. Era um dos fatores para que desse certo, certo? Beleza? Dá pra entender até aqui?
Outro importante que eu coloquei aqui, né? A falta de internet, isso aqui todo mundo sabe, enfim. A internet contribuiu hoje muito, muito mesmo para os términos de relacionamento. Inclusive tinha uma notícia do IBGE que eu coloquei até no meu livro, acho que eu posso até colocar para vocês aqui, em 2010, que os términos de relacionamento, né, são liderados por mulheres, olha só. E eu, né, destrincho no livro dizendo que a maior parte foi por conta das redes sociais. Vem cá. Ui. Fica aqui então. Que a maior parte é por conta das redes sociais, certo? Até destaco as mulheres, porque eu considero que as mulheres sejam mais vaidosas com isso, né? E eu tenho a impressão, né? Tenho não. Isso é verdade, que as redes sociais é uma rede social feminina, principalmente Instagram. Eu não falo das outras, né? Mas Instagram é uma rede social bem mais feminina. Enfim, eu posso falar isso em outro vídeo também, o motivo do porquê. E aí, o que acontece? As redes sociais, elas fizeram com que pessoas distantes pudessem ter contato, né? Então, por exemplo, um cara lá do interior da Bahia com alguém de São Paulo ou com alguém de outro país, né? E aí tem contato e é sempre mais oportunidades, muitas mensagens no DM, né? E as mulheres seminuas postando foto, né? E acaba que isso, de certa forma, desgasta o relacionamento, né? A mulher sempre vai ver um cara que seria maior que você, né? Um cara melhor que você, um cara com mais desempenho que você. E essa exposição a oportunidades, digamos assim, é um dos motivos que faz o relacionamento e casamento não dar certo hoje. Beleza? Outro muito importante, né? O temor a Deus e o medo de um casamento fracassado. Por que eu falo temor a Deus? Porque antigamente, né, as pessoas eram mais religiosas, certo? E seguiam mais a Bíblia, obviamente, né? E por esse motivo, tinha medo do término de casamento. Por quê? Porque o casamento é algo de Deus, né? É algo feito por Deus, né? Então você não pode voltar atrás mais, né? E aí isso gerava um medo de ser fracassado no relacionamento, principalmente da mulher. Não deu certo, errou, fracassou, né? Deu errado, e enfim, ia ser mal vista pela sociedade. E hoje, né? Hoje não tem as pessoas não têm tanto esse temor por Deus, sabe? Temor a Deus. Acaba com que tanto faz, eu inicio um relacionamento hoje, termino amanhã, inicio o casamento amanhã, termino no outro dia, e por aí vai, né? Fica aqui, neném. Enfim. Enfim, aqui, ó. O desejo de não trabalhar em grandes corporações como os homens, né? Eu observo muito isso. Um dos fatores que impede muito o relacionamento é a mulher se gastar também trabalhando, né? Claro, cada um pensa de alguma forma, mas eu acredito que isso impediu para que o casamento ele funcionasse bem. Porque se o homem trabalha em grande corporação, a mulher também trabalha, os dois ganham a faixa de dinheiro parecido, primeiro que aí vai ser um pouco mais difícil, né? Para se manter aquela admiração, eu acredito, né? Eu penso assim. Né? Ao mesmo tempo que a mulher se desgasta também. Acho que o gato subiu na cama, né? Subiu, acho. Ó. Doido pra vir pra cá. Ó. Eu só vou continuar falando. Não é que se eu continuar falando, vocês não vão prestar atenção tanto assim, né? Eu vou prestar atenção no gato. Ó. É minha neném. Quer ficar comigo aqui, ó. Fica aqui, tá bom? Tá bom, fica aqui. Tá fazendo barulho de motor. Entendeu o que eu quis dizer? Então, assim, a mulher se desgasta muito, aí não tem tempo pra ter filho, focado na carreira, né? E quer trabalhar, enfim. E antigamente a gente sabe que não tinha isso, né? Antigamente a mulher cuidava do lar, né? Cuidava dos filhos, era a principal responsável pela educação dos filhos, né? Entendeu? E aí, isso é um dos motivos também que davam certo, né? Que dava certo. A total dependência ao marido, né? Tanto financeira, material, física e emocional. Isso aqui é importante, tá? A mulher tinha total dependência ao homem. Total. E por esse motivo, dava certo. Olha só que doideira, né? Dificilmente a gente pensar dessa forma, né? Tipo, a pessoa tem total dependência de alguém e isso dá certo no casamento. Porque é a natureza das coisas. Né? A mulher tinha dependência financeira, o marido pagava tudo, emocional, o cara que cuidava ali do emocional da mulher, quando tava triste, né? De oportunidades, enfim, material também. O que a mulher quisesse, o cara, né, ajudava de alguma forma para os filhos e tudo. Né? E quando você investe isso, cara, isso nunca vai dar, sempre vai dar errado, né? Que doideira. Enfim, deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Enfim, acho que falei muita coisa, o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas enfim, é isso que eu acredito, né? Porque o relacionamento não dá certo por conta dessas características que eu escrevi aqui, certo? E como vocês podem ver, a maior parte é em relação à submissão. Né? Eu acredito que o casamento atual, né, não dá certo, né? O casamento vai fracassar na maior parte daqueles que iniciaram o casamento, porque a mulher não tem o entendimento de
Submissão. Eu coloco até aqui agora que eu lembrei, né? Que é o desejo... Não. A não existência do feminismo antigamente, né? Porque como não existia esse conceito, né? Os casamentos eles duravam mais, eles davam certo. Hoje não tem como dar certo. Eu considero o casamento dar certo como algo milagroso, pra você ter ideia hoje, né? Na minha perspectiva. E eu quero estar dentro de parte, né? Eu quero estar fazendo parte desse milagre, certo? Tentando fazer tudo para que o casamento dê certo. E tem que considerar tudo isso, né? Como vocês podem ver, o resumo seria a maior parte da submissão da mulher. O casamento não dá certo porque a mulher não é submissa ao homem mais, né? Não quer ser submissa, quer ter um papel muito importante de liderança como homem também. E isso acaba fazendo com que o casamento não dê certo. Beleza? É isso, pessoal. Deixa o like aí. Eu espero que tenha muitos comentários aí no vídeo. Obrigado. Ó, vai Brasil. Tamo junto. E antes disso tudo, deixa o like.